Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero. Meus irmãos, essa primeira noite de seminário tem como tema Curados pela Fé, que é justamente nos ajudar a entender que toda experiência própria da nossa fé, ela sempre resulta numa ação da cura e da libertação de Deus na nossa vida. Inclusive é pela fé que nós nos abrimos a essa dimensão, a dimensão do extraordinário, a dimensão do sobrenatural, daquilo que muitas vezes acontece para além do nosso entendimento. A cura de Deus, que nós sabemos que ela pode se dar sobre duas formas: dessa maneira sobrenatural, extraordinária, mas também, na maioria das vezes, essa ação de Deus que nos cura e nos liberta, ela vai ser fruto de um processo que nós fazemos com Ele, e um processo que ele sempre começa pela fé. Então, o objetivo da nossa noite de hoje é nos abrir para essa nova dimensão da fé. A fé que é mais do que simplesmente o crer, o acreditar, mas a fé que essa vai ser para nós essa capacidade de trilhar o caminho da nossa vida com Deus, na direção de Deus, e consequentemente com isso percebemos de maneira mais nítida e mais efetiva a ação dele na nossa vida. Para começar, eu queria pegar a definição de fé que nós temos lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Então, se você trouxe a sua Bíblia, se não trouxe, lembra que semana que vem tem que estar com a Bíblia na mão, né? E hoje não tem desculpa. Bíblia a gente carrega até aqui, né? Então tá fácil. Até o celular dá para carregar a Bíblia. Então, só para a gente ter o contato, Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 11, lá no finalzinho da Bíblia. Acharam? Hebreus 11. É só o primeiro versículo. Diz aqui no meu texto: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se vê. De novo, vou ler. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, é a demonstração de realidades que não se vê. Vou pegar aqui uma outra tradução para a gente ter, quem sabe, uma compreensão um pouco mais aprofundada. Hebreus 11, essa aqui é da Ave Maria, né? A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. A fé é parte dessa experiência com Deus, dessa vivência com Deus. Ao contrário de tudo aquilo que a ciência explica, de todos aqueles processos científicos, a fé é um outro campo. Por isso a gente tem que sempre tomar cuidado de misturar uma coisa com outra, saber entender que são campos diferentes. Às vezes são
leituras diferentes de uma mesma realidade. Não necessariamente precisam ser contraditórias, rivais, mas pelo contrário, acabam se tornando complementares daquele que entende o seu sentido. Veja bem, fé é fundamento da esperança, certeza a respeito daquilo que não se vê. Quer dizer, então está para além da nossa realidade, está para além dos nossos sentidos, daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, daquilo que tocamos. Mas claro, a nossa fé também, ela pode e tem que ser alimentada por aquilo que é próprio dos sentidos, que é dos sentidos que nós também vamos aprendendo a enxergar e a perceber as manifestações de Deus na nossa realidade. É fundamental, meus irmãos, que nós tenhamos fé. Diz aqui, por ela, os antigos, aqueles que nos antecederam, receberam um bom testemunho de Deus. Então, aquele que crê, aquele que busca uma vida com Deus, uma vida de caminho com Deus, é alguém que também precisa aprender a viver pela fé. Ele não vive somente por meio das realidades visíveis. Isso qualquer ser humano pode fazer, e fazê-lo muito bem. Aquele que se abre a essa dimensão com Deus, ele não. Ele entende que o pleno sentido da vida está para além daquilo que nós vemos, ouvimos, tocamos. É aquele que, como nós cantamos aqui um pouquinho atrás, está sempre buscando as coisas do alto, vive com um olhar voltado para a eternidade, um olhar voltado para Deus, um olhar voltado para o reino, sem necessariamente tirar os pés do chão. Isso quer dizer que a gente não vai viver a vida sobre essa terra. É aqui que acontecem as nossas experiências com Deus. É aqui que é o campo pelo qual nós nos preparamos para irmos na direção de Deus na eternidade. É aqui que nós começamos a construir a realidade que nós queremos buscar na nossa vida junto com Deus. Por isso que a fé é importante. Ela mantém o nosso olhar voltado para essa realidade e faz com que a nossa experiência com Deus cada vez mais traga aquilo que é de Deus para a minha realidade de vida, para o meu momento presente. A fé tem como fim último, meus irmãos, estabelecer para nós um relacionamento com Deus. Se a gente pegar aqui todo esse capítulo 11, ele vai citando as diversas experiências de fé daqueles que nos precederam, cita aqui Abel, cita aqui Enoque, cita aqui Noé, Abraão, cita Sara, cita José, Jacó, Moisés, cita todos aqueles que nos precederam na fé. Vamos chamar assim os patriarcas da fé. A experiência de fé deles fez com que as suas vidas fossem transformadas, fossem modificadas. A partir da experiência com Deus, eles assumiram um novo rumo de vida, um novo rumo de vida. Lembra Abraão, Quando Deus se apresenta a Abraão, diz para ele: sai da tua terra e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Fala para aquele homem com mais de 80 anos: farei nascer de ti uma posteridade, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias que estão na praia. Faz uma proposta de fé, algo que Abraão não podia alcançar por ele mesmo. Somente alicerçado na promessa de Deus e seguindo a indicação de Deus, o que Deus iria pedir dele, o que Deus queria dele em cada momento, é que ele poderia alcançar o cumprimento das promessas. Muitas das promessas de Deus não acontecem na nossa
fruto da ação de Deus não acontece na nossa vida por causa das nossas desobediências. Ou melhor, porque muitas vezes Deus vem com uma proposta, um plano para a nossa vida, mas a gente quer a coisa do nosso jeito, a gente deixa aquilo que Deus apresenta para nós de lado e faz as coisas na nossa cabeça. Quer dizer, eu deixo de caminhar pela fé e posso andar como ser humano normal, dentro das minhas expectativas, dentro dos meus interesses, dentro daquilo que eu considero confortável, seguro. Isso não é próprio de quem caminha pela fé. Quem caminha pela fé, ele é ousado, ele dá um passo a mais, ele não tem medo de dar um passo no escuro, ele não tem medo de tomar uma decisão da qual, entre aspas, ele não tem controle. Claro, desde que ele tenha aquela plena convicção no coração que aquilo é inspirado por Deus, é um caminho, é uma porta que é aberta por Deus para que ele possa fazer. Isso, meus irmãos, não é novidade nenhuma que eu estou falando, isso aqui está na Bíblia, está lá, em especial em todo o Antigo Testamento. E o interessante é que todas as vezes que esses homens e mulheres lá no Antigo Testamento se puseram em obediência a Deus, se puseram na disposição de seguir aquilo que Deus estava os orientando, eles foram testemunhas daquilo que a Bíblia chama grandes maravilhas, prodígios, sinais. Quantas coisas Deus fez? Por conta da fidelidade desses homens e mulheres, por conta da fidelidade de fé deles. Então veja, nós já temos uma ação de Deus muito efetiva lá no Antigo Testamento. Nós já temos no Antigo Testamento cura e libertação. E qual que era o objetivo quando Deus assim agiu? Cumprimento das suas promessas e demonstrar o seu poder. Eu sou Deus, não há outro além de mim. É a grande verdade que é comunicada no Antigo Testamento, quando Deus opera esses sinais e prodígios. O cumprimento de promessas que Ele fez e demonstrar: eu sou Deus e não há outro além de mim. Mostra o seu poder. Quando nós entramos no Novo Testamento, quando nós entramos em Jesus Cristo, essa ação maravilhosa de Deus, ela vai ganhar um outro sentido. Deus não quer se estabelecer como o único Deus só. Ele tem algo a nos dizer, Ele tem algo a nos ensinar, Ele tem um caminho a nos indicar. Por isso Ele próprio desce dos céus, assume a nossa condição, Deus vivo, e em Jesus Cristo é Deus que se faz presente. É o Emmanuel, é Deus conosco, que vem habitar no meio de nós e que vem nos revelar a sua vontade, o seu plano, o seu projeto para os homens, que nada mais é, meus irmãos e irmãs, todo o ensinamento de Jesus que nós encontramos no Evangelho. O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Você não precisa de nenhuma revelação particular. Você precisa de ler o Evangelho. Você precisa ler a vida de Cristo. Então Cristo viveu assim. É assim que eu tenho que viver. Então Cristo tinha essas atitudes. Então são essas atitudes que eu tenho que ter. Essas eram as palavras que Cristo dizia. É as palavras que eu preciso dizer. Essa era a conduta que Jesus tinha. É essa conduta que eu preciso ter. Está ali, está claro. Não precisa de nenhum anjo. Não precisa vir Nossa Senhora ensinar nada novo para a gente. Aliás, a gente olha toda a aparição de Nossa Senhora, principalmente aquelas, as poucas que são consideradas oficiais pela igreja, né? Nossa Senhora não fala nada de novo. Ela fala tudo aquilo que já está
ela está no Evangelho. Se não está no Evangelho, opa, pezinho atrás. Não é Nossa Senhora falando, né? Nossa Senhora vai falar um negócio que estava diferente do que eu vi falando, né? Eu ficar meio estranho, né? Eu comecei a dar briga lá no céu. Tem sentido. Então, estou dando esse exemplo para que fique bem claro. Porque às vezes a gente fica procurando alguma coisa especial, uma mensagem. Nós já temos, está aqui. E para que não haja nenhuma dúvida a respeito daquilo que Cristo fala, daquilo que Cristo transmite nos Evangelhos, ligado à sua pregação, ligado aos seus ensinamentos, nós temos os sinais. Por que Jesus curava os enfermos? Por que ele curava os cegos, os coxos, os paralíticos, os surdos, os mudos? Por que Jesus libertava aquelas pessoas que estavam oprimidas por espíritos malignos? Para mostrar que ele tinha poder para fazer isso? De jeito nenhum. Cristo não era exibicionista, não. Todas as obras de Cristo eram para confirmar a sua palavra, o seu ensinamento. Na verdade, em cada cura, em cada libertação operada por Cristo, está escondido uma mensagem, um ensinamento. Aquilo era para confirmar a palavra que ele pregava a gente, para dizer, ó, não é um ensinamento qualquer, não é doutrina igual do Buda, do Tao, do Maomé, né, de tantos outros, do Gandhi, do Dalai Lama. Não é. Ele não é mais um filósofo, um pensador, um sábio, não. A palavra dele é palavra de vida, palavra de vida eterna, e é palavra que tem poder para realizar aquilo que ela está destinada a fazer. Por isso que, acompanhando os ensinamentos, nós vimos os milagres, as curas, as libertações. Era para confirmar, bem diferente daquilo que nós vemos o sentido do agir de Deus no Antigo Testamento. Aqui não é para confirmar o que Ele está nos ensinando. É o alimento que Ele nos dá, que está dando para a nossa fé, para o despertar da verdadeira fé. Não aquela fé enrijecida, a semelhança dos fariseus, dos mestres da lei, doutores da lei, presos a preceitos, presos a ser proibido, se não é proibido, se pode, se não pode. O ensinamento de Cristo é um ensinamento que nos devolve a dignidade. O ensinamento de Cristo é um ensinamento que nos leva de volta para Deus. O ensinamento de Cristo é um ensinamento que, quando nós trazemos para a nossa vida, ele traz transformações. E por fim, o ensinamento de Cristo é um ensinamento que tem poder e autoridade. E à medida que nós acolhemos a palavra de Cristo na nossa vida, ela produz os efeitos da fé. À medida que nós acolhemos a palavra de Cristo, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos converte, ela nos transforma. Infelizmente, nós não temos muitas vezes experimentado isso na nossa vida, porque nós temos acolhido aquilo que vem de Cristo de maneira superficial. É o nosso grande erro, meus irmãos, como igreja. Nós estamos ficando à semelhança do modismo desse mundo, muito superficiais. Não deixamos com que a experiência de fé ela se enraize em nós e possa ser esse agir, nos transformando, nos convertendo, nos libertando, nos restaurando, nos curando. Por isso que, para que a gente possa viver bem todo este seminário de cura e libertação,
Nós precisamos experimentar um grande despertar na nossa fé. Sair da superficialidade, sair da margem e realmente queremos nos aprofundar e realmente deixar com que aquilo que vem de Cristo produza os seus efeitos na nossa vida por meio dessa experiência de fé. É isso que o Senhor, meus irmãos, quer nos levar a vivenciar nessa noite, para que seja uma grande preparação para aquilo que Deus ainda deseja fazer para nós nas próximas sextas-feiras, quando nós vamos ter temas mais concretos, curados pelo amor, a cura física, a cura psíquica, emocional, a cura dos traumas. Mas como é que nós vamos fazer essas experiências? Como nós vamos nos abrir essas experiências se nós estamos rasos na nossa fé? Se nós não estamos comprometidos a ponto de fazer com que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida? Como que nós vamos experimentar tudo isso se a gente está comprometido em Cristo, mas pelas metades? A gente pega aquilo que interessa e aquilo que nos desafia, aquilo que nos tira da zona de conforto, a gente não quer nem saber. Volto a dizer, aí realmente fica difícil Deus agir, Deus manifestar a graça dele em nós. Se abre a verdadeira experiência de fé que Deus quer nos conduzir nele. Feche os seus olhos, porque o autor e consumador da nossa fé é uma pessoa, é Jesus Cristo. É o filho de Davi, é aquele que, se a nós assim permitirmos, basta-nos uma palavra e o milagre acontece. Basta-nos uma palavra e a graça acontece para nós. Peça então para que Jesus Cristo você se abra a essa experiência da fé verdadeira e que ela já seja desde hoje, desde já, fonte de cura para a sua vida.
especial que o Senhor preparou para nós. Eu quero me abrir à experiência da verdadeira fé. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes eu tenho vivido a minha fé de maneira superficial. Mas eu quero hoje, Senhor, me abrir à graça, a uma fé que me leve a experimentar até mesmo o sobrenatural que vem de Ti. Eu me abro a esta dimensão de fé, Senhor. Que ela seja transformadora na minha vida. Que ela me ajude na minha conversão. Que ela traga luz às minhas decisões, às minhas escolhas. Que esta fé, Senhor, me abra ao Teu agir em mim, para que a Tua vontade se faça em mim. Que esta fé, Senhor, já esteja me abrindo a realidade de tudo aquilo que eu preciso ser liberto, que eu preciso ser restaurado, que eu preciso ser curado. Me ajuda, Senhor, a permanecer firme nessa fé. Toma-me pela mão, Senhor, e me ajuda a sempre crer no Teu agir poderoso, amoroso e misericordioso para com a minha vida. E vai colocando pela fé aquelas realidades que você já tem consciência de que você precisa de cura, de libertação, de restauração. Aquelas áreas da sua vida onde você pela fé precisa da intervenção divina, da intervenção de Deus. Vá apresentando ao Senhor neste momento. Vá confiando a Deus, porque a fé em Deus também nos remete a confiar nele, a nos entregarmos a Ele. Confia em Ele. Meu
quer liberar